Deus cobra o nosso sucesso com os nossos filhos. É como a polícia diz, o cidadão de bem, qualquer cidadão, ele pode dar voz de prisão. A polícia tem um dever. Todo mundo, a segurança pública pode cuidar da minha família, mas esse dever é meu, prioritariamente. É seu. É por isso que eu sou a favor do porte de arma. Eu acho que todo pai de família, toda casa devia ter uma arma dentro, com responsabilidade, com cuidado, principalmente em casas onde tem criança. A gente tem que ter cuidado com a manutenção e o manuseio do armamento. Mas eu acho que todo cidadão de bem devia ter esse direito ao porte de arma de casa, porque o Estado ele não tem como garantir 100% de eficácia na segurança que ele oferece. Muito pelo contrário, a gente vê que quase não tem eficácia nenhuma, e a pouca eficácia que tem é pela vontade dos poucos que ainda lutam, né, contra esse sistema sujo, fudido aí que a gente vê. Mas a realidade é que eu tenho esse dever, essa obrigação com minha família, que se eu tiver que ser preso, eu vou ser preso de novo, mas isso eu não vou mudar, não. Não toque não, pai. Não toque não, porque você pode ser quem for. Se tocar na minha família, você pode esperar que eu vou pra cima e é dessa porra aí mesmo. Não vai mudar a minha ideia, não. E você é um cara que é cristão pra caralho, né, velho? Você tá com a Bíblia aí do seu lado, sempre fala. Não, eu sem não, Deus eu não tô fazendo teatro, não. É porque eu realmente sou cristão, é aquele que acredita no exemplo de Cristo. Eu tenho muita coisa para melhorar, né? Que a gente tem que buscar melhorar sempre. Não sou santo, cheio de pecado, cheio de imperfeição. Não é que minha família não deixa, não. E aí foge, tem uma linha, né? Sanidade é dessa linha para trás. Ultrapassou essa linha, pode me prender depois, que eu mesmo vou me entregar. Mas na sua conversa com Deus, assim, você nunca se questionou que você pode falhar com Deus, deixando sua família sem pai, assim? Você já trocou essa ideia, assim, nos seus momentos de oração com Deus, cara? Já, sim. Converso muito com ele. Já tive momentos da minha vida que a gente entra na polícia. Eu nunca, quando eu pensei em ser policial, eu não tinha ideia que eu ia me tornar o policial que eu me tornei. Eu ia ser mais um omisso. Queria ganhar meu dinheirinho, tirar meu serviço ali numa boa, pegar um empréstimo, abrir uma empresa, um negócio, investir, fazer minha vida fora da polícia e quando eu tivesse uma estabilidade financeira, pedir para ir embora. Eram os planos que eu tinha. Mas logo quando eu fui entrar na polícia, foi bem na morte do Cabo Gonzaga. Deus o tenha e que Deus conforte a família do Cabo Gonzaga. Ele foi morto, abriram o corpo dele, arrancaram o coração dele, lá no Nordeste de Amaralina, onde eu trabalho, e enterraram o coração numa área de mato que tem lá. Foi logo quando eu entrei na polícia e eu comecei a internalizar o trabalho policial. Comecei, em vez de eu focar nas outras coisas, empresa, todos os sonhos que eu tinha, eu comecei a viver polícia 24 horas. Comecei a ver a realidade de que pessoas simplesmente passaram a me odiar quando eu me tornei policial só por colocar uma farda. Parece que eu virei outra pessoa. As pessoas, muita gente que mantinha contato comigo quando eu virei polícia saiu de pé. Não sinto falta, porque as pessoas essenciais para a minha vida, elas se mantiveram do meu lado, o tempo todo eu tive apoio. Minha mãe não queria, mas quando eu inclusive, no começo eu não dizia para minha mãe que eu era do perto. Eu dizia para minha mãe que eu andava de bicicleta, na hora, que eu tirava serviço extra. Minha mãe só foi saber que eu era do perto mesmo quando eu fui para Alvejado, né? E aí ela descobriu isso, né? E eu acabei internalizando a polícia porque eu via essa raiva da marginalidade contra a gente, via tanta injustiça com o policial. Comecei a ter empatia por aqueles que, quando eu estava entrando, eu via que se sacrificava, ia trocar tiro, ia para cima da bandidagem, respondia processo, era preso. Eu ficava olhando para esses caras e falei, rapaz, esses caras aqui seguram a porra toda, enquanto tem gente que não faz porra nenhuma, cara. Eu poderia ter dado lugar a outro no meu concurso, já que eu não quero isso aqui. Então eu comecei a me tornar esse polícia, mas eu não imaginei nunca na minha vida que um dia a minha mão ia ser responsável por tirar a vida de alguém. Eu não imaginava, não me via fazendo isso. Mas o contexto que as coisas foram tomando, então por vezes eu me condenei, cheguei à igreja que eu nasci e fui criado,
tem a Bíblia e tem algumas igrejas que criam doutrinas e princípios dela, que não é da Bíblia, é da igreja. A igreja que eu nasci e fui criado condenava muito o fato. Eu ouvi de pessoas da igreja dizerem a mim assim: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Se você matou com a espada, você vai morrer com a espada. E eu ficava assim: meu Deus, eu vou morrer de tiro. Se eu matei de tiro, eu vou morrer de tiro. E aí é o que eu digo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a gente vê que o próprio Deus, que está acima de qualquer religião, ele lhe dá o respaldo para agir. Eu já cheguei a me olhar no espelho e dizer para mim assim: eu não tenho salvação, né? Além de ter sentado o aço, eu tive prazer. Não prazer em tirar a vida de ninguém, porque eu não sou um monstro. Mas quando eu lembrava da vida de meu avô que tinha sido tirada, o prazer que me dava era de saber que aquele criminoso ele não ia fazer outra família sofrer como a minha sofreu. Aí ele acabou, pai. Então, isso me trazia, não é nem um prazer, é um conforto, uma sensação de que a justiça foi feita. E aí começou a ficar mais leve, eu não pensei mais nisso. E fui vivendo e presenciei e vi muitas mortes. Faz parte da rotina policial. Consegui entender e colocar bem na minha cabeça a minha função e a certeza de que Deus me colocou dentro da polícia, porque graças a Deus que ainda tem muitos colegas que, assim como eu já fui um dia, que estão ali segurando, né, sendo a barreira mesmo, para impedir que esse mal chegue à sociedade. Estão ali sustentando uma carga pesada que eu queria poder estar carregando junto com eles hoje, porque eu nunca me omiti, nem corri do fronte. Eu fui tirado de lá, porque se eu tivesse muito, muito dinheiro mesmo hoje, uma condição financeira muito, muito boa, que graças a Deus tem melhorado muito, mas eu tivesse uma condição financeira ao ponto de não precisar mais trabalhar, eu ainda assim ia lá de graça para trocar tiro com vagabundo e correr atrás de malandro. Eu gosto. Entendeu? Então, eu tive que colocar cada pingo no seu I e no seu J dentro dessa cabeça aqui para entender a minha função, o dever que eu tenho perante a sociedade, a responsabilidade que eu tenho. Dentro da legalidade, meu irmão, veio trocar tiro comigo, eu prefiro ser julgado e preso do que ser carregado no caixão e minha mãe não ter mais o filho dela, nem meus filhos terem mais um pai aqui, né? Não me arrependo das coisas que eu falei na internet desde que aqui cheguei e fiquei conhecido, porque dizem sobre os meus valores. Se mexer com minha família é daquele jeito, não tem pau de correr. Talvez eu não devesse falar, porque eles tentaram dizer que esse discurso meu denota um ódio, uma rancor, não. Pelo contrário, não quero ter que tirar a vida de ninguém. Então vai lá ficar lá no bueiro de vocês, né? E me deixa aqui no meu cantinho que a gente não tem guerra. Agora se vier para cá, se passar na minha frente, venha procurar onda comigo, esteja preparado. Porque o que eu tiver na cintura eu vou arrastar e vou dar. Não sou lutador, posso até saber trocar um soco, porque aqui na Bahia a gente aprende, mas não sou lutador, não estou aqui para carregar peso, né? Criminoso que vem para cima de mim, eu, polícia, veio para cima de mim. O uso progressivo da força, como eu falei hoje no vídeo, dá um no joelho e vai subindo, até que pare a injusta agressão. Mas é em Deus que eu busco justificativa, né, para poder ter a consciência limpa de que eu fiz o meu trabalho da melhor forma possível. Deixando claro, quando eu digo que dá prazer, não é um prazer no ato, né, de ver, mas é um prazer que você dá, esse vagabundo não vai fazer mais nada com ninguém, pô. Morreu, não tenho pena, não venho para minha casa com a cabeça pesada, com a consciência ruim, não pesa na minha consciência, muito pelo contrário. Se eu puder chegar em casa, namorar com a patroa, tomar um café, tá tudo lindo, tá tudo certo. Ainda peço uma pizza. Você era da polícia quando tiraram a vida do seu avô? Oi? Quando tiraram a vida do seu avô, você era da polícia? Eu tava entrando. Foi bem na época que eu tava entrando. Seu avô era seu herói, né, cara? Foi a minha referência de pai, né? Tive a oportunidade agora, meu time do coração tá na Libertadores. Fui levar meu filho para assistir o jogo na Fonte Nova e ficou a lembrança, né, de que várias vezes eu fui naquele mesmo estádio, na Fonte Nova antiga, no ombro de meu avô. Foi ele que me apresentou meu clube do coração. Foi ele que, por vezes, foi a presença masculina que eu tive na minha vida para poder seguir exemplo de homem, conselho, né?
Para mim, uma pessoa com um coração maior do que o peito. Sem sombra de dúvida, nessa terra aqui, o melhor homem que eu já conheci na minha vida. Porque eu não sou neto dele de sangue, mas ele foi um cara que, mesmo não sendo meu avô de sangue, me amou, me criou, cuidou de mim. Meu pai, carnal, foi uma pessoa problemática, se envolveu com coisa errada, abusou de mim sexualmente. Eu tive a referência que eu tive ali, foi meu avô. O novo por 2 anos, eu não lembro desse fato. Minha mãe também nunca tentou sujar a imagem do meu pai, falar mal de meu pai, sempre disse: seu pai te ama, e nunca me deixou sentir falta dele também. Mas minha mãe casou com a outra pessoa e na separação, né, essa outra pessoa com quem minha mãe foi casada, por raiva, falou: eu lhe criei como filho, seu pai abusou de você. Então eu só fui saber disso já rapazinho, nunca, não lembrava, não tinha isso, mas meu avô sempre ali, sempre presente, sempre foi a minha referência de homem. E a forma como ele morreu doeu muito em mim, mas doeu mesmo. E foi um fator da virada de chave do polícia que eu ia ser, não tenha dúvida. Não tenha dúvida disso aí. A morte de meu avô teve muita influência nas minhas ações depois que eu me tornei policial. Ele foi assalto também, né? Roubaram o carro dele, o táxi dele, ele estava trabalhando e tiraram a vida dele. É o que a gente vê, né, do crime. E tantas outras famílias sentiram na pele o que a minha família sentiu também. Como eu falei, o caso do ciclista de São Paulo, o cara sai, velho, compra uma bicicleta, vai ali fazer uma atividade ao ar livre, né, oxigenar o sangue, a cabeça, sai de casa, nem espera que naquele dia ele vai encontrar com o filho de uma puta que vai botar uma arma na cabeça dele e puxar um gatilho. Um filho da puta desse, às vezes, cai na audiência de custódia, vai para o sistema prisional, não fica 1 ano, não fica 2 anos ali, sai, faz novas vítimas, volta a reincidir no crime. Eu queria muito, pô, que esses juízes, promotores, ministros passassem na família deles. Eu passei na minha, o que tanta família passa. E a gente viu um vídeo aí de uma mulher, que eu postei até no feed, foi recente esse vídeo, de que criminosos invadiram a casa dela, colocaram arma na cabeça dela, fez da família dela refém, e a polícia chegou, conseguiu salvar ela, pegou o celular dos criminosos, conseguiu acessar o WhatsApp, descobriu quem foi o mandante, tudo isso. E aí ela falando: eu sempre fui contra a polícia, eu era a favor da câmera no colete, era contra o policial obrigar a pessoa a desbloquear o celular, mas eu vi que se o policial não tivesse desbloqueado o celular, jamais ia saber quem foi o mandante do crime. Mas, não sabendo ela, que quando ela pronunciou isso publicamente na internet, ela acabou anulando toda a ação policial, porque perante a justiça, o policial não pode pedir a quebra por desbloqueio do celular. O policial não pode. A gente vê várias audiências aí que o juiz fala assim: você entrou na casa com autorização de quem? Independente da droga, quantidade de droga, a arma que encontrou lá dentro, o juiz ali não tá nem aí, meu irmão. Não tá nem aí. Ele não entende que todo dia, dentro do garantismo que ele quer manter para o criminoso, das garantias fundamentais, ele não entende que todo dia a gente troca tiro, o cara corre, larga a arma, entra em casa, senta no sofá e fala: tô dentro de minha casa, vocês não podem mais entrar, não tem mandado. Quando a gente coloca as cartas na mesa dessa briga, dessa luta que a gente chama de combater o crime, o policial já entra nesse combate com desvantagem. O bandido tem audiência de custódia, não pode pegar o celular dele, não pode xingar ele, não pode dar um tapa. E o juiz vai soltar o bandido na hora, independente da periculosidade que ele tenha, do que ele já tenha feito de ruim, não estão nem aí. Eu já vi juiz falar, policial, que tomou um tiro no joelho e a culpa foi dele, porque se ele não fosse atrás do criminoso, o criminoso não tinha tirado dele. Então, complicado, né? Complicado. E eu queria que essa galera que defende, que quer dar todas essas garantias ao marginal, queria que eles sofressem a consequência do crime que eles mesmos fomentam. Que às vezes sofre a gente que não tem nada a ver. A justiça no Brasil tá virando isso, né? Eu não sei se você viu recentemente agora, até na Bahia mesmo, caso do Lucas Terra, que foi na Igreja Universal,
né? Os caras soltaram os pastores, né? Que estupraram, abusaram do moleque, mataram e colocaram fogo no corpo do moleque. Inclusive até com ele vivo, né? o Com ele vivo. Jair Bolsonaro, não foi? Oi? Teve uma reportagem falando do ex-presidente Jair Bolsonaro que foi lá pedir que um dos pastores envolvidos no caso de Lucas Terra abençoasse ele, né? E aí o pessoal já pegando a imagem de Bolsonaro ali para descer o sarrafo, mas acho que o Bolsonaro nem sabia. Mas é um caso de mais uma criança, uma família que é despedaçada. Porque, irmão, eu não quero nem imaginar, eu peço misericórdia a Deus todo dia que aconteça comigo, que minha vida vai embora, mas que o fio de cabelo de um filho meu não caia, não seja atingido. Sabe, a gente que é pai, a gente prefere 10 vezes. Se eu pudesse, eu tenho 4 meninos, se eu pudesse ter 6 vidas, eu teria para dar para cada um deles no lugar. Né? Porque eu não gosto nem de imaginar, peço misericórdia a Deus que Deus livre a gente de todo mal. Mas a família de Lucas Terra nunca mais vai ser a mesma. E aí, como é que você tenta, de certa maneira, confortar essa família? É punindo quem cometeu o crime. E aí, você olha e vê o cara solto, gozando da liberdade, podendo viajar, passear, usufruir. Seu filho, que você mais ama, não tá mais ali, né? Não está mais aqui. Seu filho não está mais aqui para poder ter aqueles momentos de família, né? Então, infelizmente, irmão, eu entendo o pai de família que chega na audiência, arrasta uma arma e atira no cara, porque o cara que fizer um mal à família meu, esse mundo não vai ser um lugar que vai caber nós dois, só se eu não souber, parceiro. Porque se eu souber, se me botar na cadeia, eu vou morrer tentando sair de lá, mas eu vou ter que apanhar ele, pai. Porque o mundo não vai dar mais nós dois. Ah, seu filho não volta, foda-se, ele também não vai voltar. Ele vai ter que descer de ralo. Entendeu? Porque para mim é assim que funciona. Quem com ferro fere, não foi o que o pastor falou para mim, com ferro será ferido. Quem procurou mexer com a família dos outros, eu acho errado é você sair de sua casa, fazer justiça com a própria mão. Não. Mas a partir do momento que mexe com a família seu, aí foge o princípio da sanidade. Sim. Eu falo assim, que às vezes eu poderia sair aqui agora, só uma simulação, parar numa biqueira de moto, fingir que estava comprando entorpecente, quando o boneco viesse doido para me dar um entorpecente, eu arrastava a peça e brocava ele todo na bala. Isso não está certo. Mas mexeu com a família da gente, aí a sanidade, a gente acaba perdendo um pouco, né? Família é algo sagrado. Então, mexeu com minha família, infelizmente eu digo que esse mundo aqui não dá mais nós dois, não. Eu acho bonito um pai e uma mãe que diz assim, eu entrego a Deus e eu te perdoo. Então, Deus desenvolve esse perdão em mim aí, porque meu coração, pai, eu tenho uma espada, né? A minha espada, ela cospe fogo e eu vou usar. Se mexer, eu vou usar. É. Pô, velho, é isso, hein, Robertinho? Tem mais alguma coisa aí pra falar com o Correia? Não, falou só do Corcel 2 aí, mandou um superchat perguntando se a gente vai ler. Sempre pergunta se a gente vai ler, mas acho que foi a primeira vez que ele mandou um superchat. Então a gente leu, o Robertinho leu seu superchat. Irmão, obrigado, cara. 2 horas aí à distância, eu sei que é cansativo.